Boa noite, irmãos. A paz. Vamos colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele é bom. O Senhor é bom e a sua bondade e a sua misericórdia, elas são maiores do que você pode pensar. Abre sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 40. No versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis, não ouvistes? O Senhor é eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa e nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá forças ao cansado e multiplica forças do que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei se você está cansado, sobrecarregado. Mas eu sei que o meu Deus, o seu Deus, é aquele que renova todas as coisas. Ele pode renovar o nosso ânimo nessa noite. Ele pode renovar o nosso sentimento, o nosso estado de espírito nessa noite. Às vezes você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, você está exausto, você está com a cabeça cheia de problemas, de coisas lá fora para resolver. Nas coisas que ficaram lá em casa, você até está aqui de corpo, mas a sua alma, seu pensamento está longe. Nessa noite te convido para descansar nele. Coloque o seu pensamento nele, liga o seu coração no Senhor agora. Convida o Espírito Santo para fazer parte desse momento, porque sem ele não faz sentido. Se ele não estiver aqui, o nosso culto é em vão. Então feche seus olhos, começa a orar comigo, começa a clamar por ele. Clama por ele, porque a palavra de Deus diz: invoca-me e responder-te-ei. Ele responde a quem invoca. Abra a tua boca, começa a clamar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Pai. Clamamos porque nós sabemos que Tu és fiel. Tu és fiel e a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia sem que tudo se cumpra. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor renovaria as forças do cansado. O Senhor renovaria as forças daquele que não tem mais vigor. Em nome de Jesus, Senhor, renova-nos nessa noite. Renova o nosso espírito. Renova a nossa convicção. Renova a nossa fé, Senhor. Para que nós possamos entregar diante de Ti, Senhor, um culto racional. Uma adoração extravagante, Senhor. Não com os nossos lábios, Senhor, mas com o nosso coração. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu te peço perdão, Senhor, se nós temos entristecido o Teu coração, se nós temos entristecido o Teu Espírito Santo, mas nós te convidamos, Senhor, para ser o centro nessa noite. Seja o centro, Espírito Santo, seja o centro dessa noite. Abra sua boca, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, existe uma adoração de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. O Pai não procura ministros bem-sucedidos, não procura ministros que sabem fazer uma boa performance. Ele está procurando o seu coração nessa noite. Se entrega a Ele. Você que fala em línguas, começa a falar em línguas. Oh, Espírito Santo, nós clamamos pelo Teu derramar nessa noite. Clamamos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, vem de forma sobrenatural sobre nós. Vem de forma sobrenatural. Ah, Senhor, nos muda, nos aperfeiçoa, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Porque de nós mesmos não temos nada para Te oferecer, Jesus. Enche-nos, Senhor, enche-nos, aviva-nos, Pai. Aviva-nos, Senhor, renova-nos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor.
Aplauda o Senhor com todo o seu coração. Louve a Ele, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vou compartilhar um pouquinho da palavra. Abre sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 17. Deixa eu me achar aqui. Senhor, em nome de Jesus, me coloco diante do Senhor, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja à frente, Pai, porque a palavra é Tua, a igreja é Tua, nós somos Teus. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor, de forma, Senhor, de uma forma que nos convença, porque a Tua palavra fala que o Teu Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. Em nome de Jesus, Pai, toca em nossos corações naquilo que só o Senhor e nós mesmos sabemos. Em nome de Jesus, Pai, toca no mais profundo do nosso ser nessa noite. Que caia por terra tudo aquilo que vem de mim, que caia por terra tudo aquilo que vem da humanidade, Pai, mas que em nome de Jesus apenas o Teu Espírito Santo flua nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago, a João, irmão destes, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me agrado. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E enquanto eles desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis essa visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Os discípulos o interrogaram: Por que dizes? Pois os mestres da lei que tu é necessário que venhas Elias primeiro? E Jesus lhe respondeu: Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também sofrer o Filho do Homem. E então eles entenderam que estavam falando a respeito de João Batista. Bem, só até aqui. Estava meditando essa tarde sobre outro texto, né? E estava no meu coração com uma palavra que fazia dias já que o Espírito Santo estava falando comigo a respeito daquela palavra. Mas nessa tarde o Espírito Santo falou comigo: não é agora, não é esse texto que eu quero hoje. Vai eu então, né? Aqui meu iPad. E o Senhor falou comigo a respeito de Pedro. E Pedro, na hora que ele olha aquilo, está no Monte da Transfiguração, ele vê Jesus com as vestes resplandecendo, ele vê toda aquela glória, e ele vê Moisés, ele vê Elias, e ele vê Jesus ali. Ele tem um vislumbrar celestial naquele momento. E o que ele fala para Jesus? Senhor, que da hora eu estar aqui. Bom estar aqui, Jesus. Bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, a gente pode construir 3 tendas, ou em algumas versões, 3 abrigos.
Uma para Elias, outra para Moisés e outra para o Senhor. E o Senhor falou muito forte ao meu coração nessa tarde a respeito disso. A respeito do comportamento de Pedro diante da glória. Pedro, ele não queria mais sair dali. Ele falou, nossa, que delícia, é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui, mas a palavra de Deus diz que ele nem terminou de falar e veio uma nuvem, iluminou todo lugar, uma nuvem cheia de luz iluminou todo lugar e da nuvem saiu uma voz. Esse é o meu filho amado, a quem eu me agrado, a ele vocês têm que ouvir. Ouvem ele, porque o tempo todo, um pouquinho para baixo, vocês vão ver que Jesus está falando ali. O Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai padecer. E o tempo todo Jesus falava a respeito da sua morte. Mas o tempo todo os discípulos, eles estavam ali com os ouvidos meio que tapados a respeito da morte de Jesus. Eles viam os milagres, eles contemplavam as coisas que Jesus fazia. Mas tanto que quando Jesus morreu, né, que eles ficaram atordoados, porque eles esqueceram que Jesus sempre falava que ele ia morrer e ia ressuscitar. Se fosse algo que estivesse impregnado no coração deles, eles iam falar assim, relaxa, Jesus morreu, daqui só contar 3 dias que vai dar tudo certo, ele falou. Mas eles não lembraram, aquilo não estava impregnado no coração deles. E Deus, naquela nuvem que fala com eles, fala assim, esse é o meu filho amado, a quem eu me agrado, a ele ouvi. Ouve o que ele está falando para vocês, ele está falando para você em todo o tempo que ele vai. Ele está falando em todo o tempo que ele vai, mas que ele vai voltar. Se preparem. E o Senhor falou muito, muito comigo a respeito do comodismo, né? Quando estamos num lugar que é bom estar. Estar na presença do Senhor é muito bom, mas tudo tem um propósito. Jesus levou os discípulos ali, subiu ao monte, ele convidou 3 apenas para estar com ele. Não foi os 12, ele convidou apenas 3. Creio que os mais íntimos, vem aqui, vem experimentar um pouquinho de algo a mais. E quando eles subiram lá e eles tiveram aquele impacto com aquela glória, Jesus transfigurado e o rosto brilhando e tudo aquilo, e Moisés, Elias, e todo aquele peso de glória que eu imagino que estava aquele lugar. Eu creio que foi como se Jesus falasse assim para eles, isso daqui não é nem um pedacinho daquilo que está por vir. Isso não é nem uma agulha daquilo que tem pela frente. Para você. E ele frisa assim, não comentem com ninguém até que o Filho do Homem... Mas digo, aqui ó, no 9. A ninguém conteis essa visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Em todo o tempo Jesus estava falando da sua morte. Em todo o tempo Jesus ele nos atenta para a sua morte e para a sua ressurreição. E o propósito de nós estarmos diante dele, o propósito de viver uma vida de contemplar, assim como Pedro estava ali e ele... Senhor, é bom estar aqui. É muito bom estar aqui na sua presença. Vamos construir 3 tendas. O Senhor falou comigo que o comodismo às vezes nos pega quando a gente está nesse lugar. Porque Pedro não queria nem descer mais do monte, ele queria ficar ali. Mas Jesus estava cumprindo um propósito. A gente vai desfrutar de Jesus o tempo todo, mas é na eternidade. Né? E o Senhor falou comigo que o comodismo ele entra quando a gente quer viver uma vida apenas para nós mesmos. O que é o comodismo? O comodismo é uma atitude de evitar dificuldades e responsabilidades. É o conformismo. E ela acaba sendo uma atitude egoísta, de quem apenas quer cuidar de si mesmo. O comodismo... Mas será que Pedro, ele se acomodou naquele momento? Eu não estou dizendo que Pedro se acomodou, estou dizendo que é fácil se acomodar com uma situação confortável. Né? Era muito mais gostoso ficar lá em cima, desfrutando da presença de Jesus, da presença de Moisés, de Elias, daquele peso de glória que estava lá, do que descer para a multidão. Em seguida aqui a gente vai ver que eles descem, daí já tem um menino... com epilepsia, que ele é curado. Então, vinham muitas pessoas até Jesus, a multidão cercava, né? A multidão
ir até onde Jesus estava. E o que o Senhor falou comigo muitas vezes, eu te dou, mas para você dar. E muitas vezes você é tão bom que você quer ficar para você. Eu tô te entregando algo, mas não é para parar em você. Eu te dei esse dom, mas não é para você falar, ai que delícia, Senhor, o Senhor fala comigo. Não, é para você falar na vida de outros. Eu te dou, mas por um propósito. O Senhor deu essa experiência para eles, mas com um propósito. Se eles não tivessem contado, hoje você não estava aqui sabendo. Eu não estava aqui sabendo. A glória do Senhor não ia ser manifesta até nos dias de hoje se eles não tivessem falado. Então, tudo que o Senhor faz tem um propósito. Mas nós somos muitas vezes tentados em reter e parar em nós. Até com as coisas difíceis, muitas vezes a gente se adapta, né? Existem alguns estudos, não sei se é verdade, que diz que até com a dor a gente consegue se adaptar. Aí no começo você tem uma dor de dente, no começo, nos primeiros dias dói pra caramba. Aí depois você vai se acostumando, tá doendo do mesmo jeito, mas você se acostumou com a dor. Às vezes o carro tá com um problema, no primeiro dia que você vê, é aquele susto. Aí depois você continua andando, falando, não, isso aqui é normal mesmo, é assim mesmo. Ele sempre faz isso. E a gente vai se acostumando com aquilo que está errado. O ser humano, ele é tão expert em adaptação, em se adaptar nas situações, que dizem que até o cérebro, os pesquisadores dizem que até o cérebro, se uma criança bater e parar um lado de funcionar e o outro ficar funcionando, aquela parte que está funcionando começa a fazer o trabalho dos neurônios que pararam de funcionar e ele se adapta e ele continua funcionando. Então, nós fomos feitos para conseguir superar situações, mas isso também é perigoso se nós nos adaptarmos a tudo. Tem situações que o Senhor nos entrega com um propósito. Tem dores que Ele nos coloca no caminho com um propósito. Tem barulhinho no seu carro que Ele coloca com um propósito para evitar acidentes maiores. Não que é Ele que coloca, mas que Ele te mostra. Tem situações, às vezes, se vocês nunca ouviram falar de uma pessoa que estava com uma coisa séria, foi fazer uma situação simples e descobriu uma doença séria e conseguiu tratar? Várias vezes. O nosso corpo, às vezes, dá sinais. Eu estava lendo hoje que, às vezes, o nosso corpo consegue produzir dor sem ter causa nenhuma, apenas para chamar a nossa atenção para o nosso corpo. É comprovado isso que, às vezes, ele produz algumas dores de formas orgânicas para que você comece a observar, tem alguma coisa errada com o meu corpo. Aí você vai atrás de um médico, você vai atrás de descobrir alguma coisa. Mas o seu próprio cérebro produz essas dores. E a dor, ela é boa. Mas nós temos que saber usar dela. A dor é para ela ser nossa mestra. É para ela nos ensinar. O que o Senhor quer me ensinar? Eu não falo só a dor física. Assim como o Senhor fala, né? É melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Por quê? Quem que gosta de estar na casa de luto? Ninguém. Mas ali é verdade. Às vezes, onde a festa não é só sorriso, mas não é verdadeiro. Agora ali, onde há luto, são lágrimas de verdade. São palavras verdadeiras. São arrependimento. São sentimentos verdadeiros. Né? Então, tudo aquilo que o Senhor tem falado, tudo aquilo que Ele tem nos entregado, tem um propósito. Ou nós paramos em nós mesmos, ou nós passamos adiante. Se nós nos acostumamos até com as coisas boas, até com as coisas ruins, que dirá com as coisas boas, né? É muito mais fácil se acostumar com as coisas boas, assim como o Pedro estava lá. Quem somos nós para julgar o Pedro? A gente se acostuma tão fácil com tudo. Se acostuma com o sofá novo, se acostuma com o conforto novo, tudo aquilo que é gostoso, quem não quer? Quem não gosta de desfrutar? Muitas vezes a gente já se acostumou a ser dessa forma. Eu já me acostumei, eu sou assim, e é meu jeito. E
Senhor falou forte ao meu coração. Será que a gente já se acostumou? Se a gente está acostumado, a gente deixou que o comodismo entrasse no nosso coração para que a gente não consiga avançar mais? Será que você já se acostumou com a falta de perdão? Não, eu não falo com aquela pessoa já faz uns 20 anos. Não, já. No seu coração você já matou ela. Ela está viva ainda, mas no seu coração você já matou ela. Não, eu já me acostumei, eu nem sinto mais falta. Você já se acostumou a falar assim, não, é meu jeito. Meu temperamento é esse, Senhor. O Senhor sabe, né, que estou falando de mim. Meu temperamento é esse. Ó. Meu temperamento é esse e eu sou assim. Será que muitas vezes a gente já se acostumou a não deixar o Espírito Santo mudar? Eu ouvi uma ministração semana passada, até compartilhei com algumas pessoas sobre a mansidão. Ai, Jesus, como me doeu aquilo. Porque eu não sou mansa. Quem não sabe, né? Eu não sou uma pessoa mansa. Eu preciso desse fruto do Espírito operando em mim. Eu não sou uma pessoa mansa. Meu marido está dando glória a Deus, ele vai até dobrar o joelho ali. Mas é verdade. Talvez a mansidão, assim como a moça falava na ministração, né? Talvez a mansidão seja mais fácil para ele do que para mim. Ou seja mais fácil para você do que para mim. Tem fruto do Espírito que é mais fácil para mim do que para você. Mas o que nós não podemos é nos acomodar. E achar, eu sou dessa personalidade e eu não vou mudar. Porque você tem que ser parecido, não é comigo, não é com Daniel, não é com Rafael, é com Jesus. Jesus é o nosso padrão. E o chamado de Jesus, um pouquinho antes, a gente leu Mateus 17. Se a gente for em Mateus 16, é o que o Abner falou aqui hoje no louvor. O chamado dele é assim, ó, se você quer vir após mim, o que é que ele fala? Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Não tem como você seguir se você não fizer o passo anterior. Não tem como você seguir se você primeiro não negar. E não tem como você pegar a cruz se você primeiro não se negar. Porque a cruz, gente, é morte. Eu estava ministrando com as crianças em casa essa semana. Porque é muito comum a gente falar, né? Pegue sua cruz e siga-me. Mas isso no literal, vai para a morte, vai para a cadeira elétrica. Vai para a forca, vai para um lugar que você vai morrer. É morte. E ele fala, não obriga a gente. Ele fala, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, ou seja, mata as suas vontades, mata o seu desejo de ser como você nasceu, mata a sua vontade de ser tudo do seu jeito e siga-me. Né, Ju? Ele está gostando, né, Ju? Não é fácil, gente, não é fácil. A palavra de Deus nos convida para a morte, o Senhor nos convida para morrer. Só que, nesse mesmo texto, ele fala assim, quem quiser ganhar a sua própria vida, vai acontecer o quê? Perdê-la. E aquele que perde a vida por amor a mim, vai ganhar. Todas as vezes que eu tento fazer com as minhas próprias forças, sem perceber, eu estou perdendo. Eu estou perdendo a minha vida, eu estou perdendo a minha chance de desfrutar uma eternidade com Ele. Eu estou querendo fazer da minha forma, do meu jeito. E quando o Espírito Santo está falando assim, deixa eu controlar. Deixa eu ir para o controle. Abre lá comigo em 1 Samuel. Capítulo 3. Versículo 2. Diz assim, certo dia,
estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer. Versículo 1. O menino Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque você me chamou. Mas Eli disse: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar a Samuel, e Samuel se levantou e foi para Eli. E ele disse: Eis-me aqui, porque me chamasse. Mas ele disse: Não te chamei. Só até aqui, gente. Aqui a gente já conhece essa história, que Deus chama por 3 vezes Samuel. E quando ele chama Samuel para dar uma palavra acerca de Eli, da casa de Eli. E no versículo 1, a Bíblia deixa bem claro aqui: no tempo que a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. E Eli estava deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a se escurecer, de modo que ele não podia ver. Ele era o sacerdote. E aqui, parece coincidência, mas não é. Ele era o sacerdote, os filhos dele estavam em pecado, eles se prostituíam, eles pegavam da oferta que chegava para o Senhor, tiravam as gorduras, eles pegavam tudo antes para ele, em vez de pegar daquilo que sobrava, eles pegavam primeiro as gorduras para eles, depois eles entregavam o sacrifício. E o Senhor já tinha repreendido ele no capítulo anterior, através de um homem de Deus. E Eli continuou na mesma. E ainda no capítulo 2 ele ainda fala assim: você está mais preocupado em agradar os seus filhos do que a mim? E Eli continuou na mesma. E aqui a Bíblia fala que as palavras, o tempo era um tempo de escassez. Não havia palavra. As palavras eram raras, as visões eram raras. E certo dia, ele estava deitado no lugar de costume. O sacerdote já estava velho, o sacerdote mal enxergava e ele estava deitado. Ele estava no lugar de costume, ele entrou no lugar de comodismo. Talvez esse sacerdote seja eu e você, da minha casa, da sua casa. Deus não fala comigo, não entendo nada da Bíblia, eu não entendo, o pastor fala, eu até entendo, mas não coloco em prática, eu não mudo. O Senhor exortou aqui no capítulo 2 o sacerdote, mas ele continuou na mesma. Gente, quantas vezes, eu não sei vocês, mas quantas e quantas vezes a gente vem para um culto como esse, ou um culto de domingo, o Senhor fala uma palavra que rasga e na segunda-feira você está do mesmo jeito. Quantas vezes? O comodismo entrou na vida de Eli. E a consequência que ele teve que pagar foi nunca mais teve ninguém na família dele, no reinado, na linhagem dele. Ele morreu, os filhos morreram, a nora dando à luz morreu e o nenenzinho que nasceu, o nome que colocaram foi Icabode. Foi-se a glória do Senhor, porque virou caos. Muitas vezes a situação que Eli se encontra é a minha e a sua. É uma situação de já está cansado de saber. Você já está cansado de saber o que você tem que fazer. Você já ouviu do pastor, você já ouviu do líder, você já ouviu do seu marido, já ouviu da sua esposa, da sua mãe, já ouviu de todo mundo. O Espírito Santo já falou com você no seu quarto, mas você prefere deixar entrar por um lado e sair pelo outro. E deixa o comodismo tomar conta. Que eu quero trazer que o reino de Deus, ele não é um lugar de comodismo. Não tem como alguém morrer acomodado. Tem? Vocês já viram alguém indo para morrer acomodado? Eu nunca vi. Alguém sabendo que está indo para a morte acomodado, eu imagino que deve ser desesperador, né? Você está indo para a morte. Agora, quando você vai para a morte por livre e espontânea vontade,
Porque Jesus não nos obriga, Ele nos convida. Jesus nos convida. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. Ir até Jesus exige uma renúncia. Exige um transformado no nosso caráter. Exige sair da zona de conforto. Aqui eu vou ler de novo, que eu li a definição a respeito do comodismo. Comodismo é a atitude de evitar dificuldades e responsabilidades. Aí eu vou, mas eu nem quero me envolver muito. Eu não quero ter responsabilidade com isso, com aquilo. Eu vou entrar num relacionamento, seja numa amizade, né? Vou, mas eu não quero me envolver muito. Estou falando de mim, gente. O Senhor sabe. O comodismo é uma atitude egoísta, de quem só pensa em si mesmo. Se eu estou bem, então tá bom, minha casa está bem, eu e meu marido estamos bem, os meus filhos estão bem. Não importa se a casa da Carla não está bem. Se a casa da Tata não está bem. Não importa. O que importa é a minha vida. Isso é uma atitude de comodismo. E o reino dos céus não é isso. O reino dos céus, Jesus, quando ele vai falar a respeito dos mandamentos, ele fala assim: um novo mandamento eu vos dou. Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu externo isso através do meu próximo. Eu amo o meu próximo, eu demonstro através do meu próximo. E não tem, gente, como viver uma vida acomodada com o amor de Deus manifesto em nós. Não tem como. Né? Tinha uma pessoa que sempre usava essa expressão. O amor de Deus, não pode ser só vertical, eu e Deus. Ele tem que ser vertical, mas ele tem que ser horizontal também. Eu e Deus e eu e o próximo. Eu e Deus e eu e o próximo. Ele vem de Deus para mim, passa por mim e vai pelo meu próximo. Porque se ele vem de Deus e para em mim, eu fico igual Pedro: Senhor, que bom a gente estar aqui, né? Não vamos descer lá não, lá tem muita gente lá embaixo, um monte de doente, um monte de gente querendo o Senhor, aglomerando, nem dá pra gente conversar a sós, nem dá pra gente ter um tempo a só nós. Aqui tá tão da hora, tá Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés, Elias, e ainda Deus desceu com a glória, vamos ficar aqui. Jesus te chama para o quarto, mas não é para você viver no quarto. É para você receber no quarto e fluir. Recebe no seu quarto e flui na sua casa, flui na sua igreja, flui no seu trabalho. Recebe no seu quarto, mas flui. E também não dá para fluir sem ir para o quarto. Lembra das etapas? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E qual foi o último exemplo? O último não. O maior exemplo que Jesus deixou de dar a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. E quando ele fala me siga, faça o mesmo. Dá a sua vida pelo seu irmão. Dá a sua vida pelo próximo. Às vezes a gente não se importa nem de mandar uma mensagem. Fala: oi, tá tudo bem? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Ou ora pela pessoa. Às vezes a gente não é que a gente não tem empatia, é que a gente está tão acomodado com as nossas próprias coisas, está tão cheio das nossas próprias coisas. Eu falo de mim, gente. Às vezes a semana tão corrida, você vai para lá, vai para cá, faz uma coisa, faz outra, na hora que você vê, a semana acabou. Ontem foi domingo, hoje já é quinta. Parece que ontem a gente estava aqui no culto. Hoje é quinta-feira. E o convite de Jesus é: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Fala aí comigo: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A gente tem que se negar. Negar as nossas vontades. Porque só negando a mim mesmo que eu consigo pegar a cruz. O que é a cruz, gente? A cruz é um instrumento. A cruz é a maneira, a forma que eu vou morrer. Às vezes a sua forma de morrer é diferente da minha. Às vezes a minha eu tenho que morrer no meu jeito de ser. Às vezes você tem que morrer
para perdoar, que você não consegue perdoar. Às vezes eu tenho que morrer com a minha língua, matar ela. Às vezes a minha forma de morrer é diferente da sua, mas todos nós temos que morrer. Todos nós temos que morrer. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Depois que você pegou a sua forma de morrer, vem aqui, venha dar exemplo para os outros. Vem aqui. Jesus, ele morreu, e a forma que ele morreu foi exposto. Foi exposto. É muito legal, né? Eu estou aqui falando dos meus... Do que eu preciso morrer. Quem me conhece sabe, eu estou vendo aqui, ó, só risadinha aqui, ó. O Abner não se aguenta. Porque a exposição dói. Dói, ninguém gosta. Quem que gosta? E Jesus morreu sendo exposto. Jesus morreu sendo exposto. Ele se expôs, né? A Bíblia fala que... E ainda morreu no meio de 2 ladrões. Ninguém gosta, gente, de ser exposto, de ter seus pecados expostos. Mas a morte é isso. Jesus, primeiro ele morre, mas depois ele ressuscita, amém? Ele fala que a gente tem que morrer para esse mundo. E a gente vai ter o Espírito vivificado nele. Em Gálatas fala, você tem o Espírito, você vive no Espírito, então anda pelo Espírito também. Não dá para você ter o Espírito e viver pela carne. Ou você anda no Espírito, ou você anda na carne. Não tem como associar as duas coisas. Falei de Samuel, né? Samuel, ele estava num lugar. Ele foi voz profética num lugar onde as visões já estavam raras. Deus não falava. E o próprio Deus falou com ele naquela noite. Ele era um menino. Talvez você tenha desprezado aquilo que você tem ouvido. Porque você fala assim, essa pessoa que está falando nem tem propriedade para falar. É só um menino. A Ruth está falando? Quem é ela? O Senhor usa quem Ele quer. O Senhor usa quem Ele quer. Ele usou Samuel para falar com o sacerdote. Ele usou Samuel, que era um menino que ficava ali no templo, para falar com o sacerdote da casa. E Ele usa quem Ele quer. Então não despreze aquilo que você tem recebido. Seja do pastor, seja do líder, seja de qualquer um que ministrar a palavra de Deus, te dar um direcionamento, não despreze. Não despreze, porque a palavra de Deus, ela fala que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então deixe seu coração sensível. Talvez Samuel estivesse tão acostumado com aquilo que ele já viveu em Deus, que ele fez isso, ele fez aquilo, né? O próprio Samuel foi profetizado por Eli. Pensa. Ele estava no templo, a mãe de Samuel, Ana, entrou lá, ela era estéril, e ele vai e ele profetiza, ele abençoa, e ela dá a luz. Talvez Samuel tivesse vivenciado tantas coisas já em Deus. Eli tivesse vivenciado tantas coisas já em Deus, que o profeta falou para ele, sabe, quase deu de ombrinho assim. Beleza, mas e o que eu já fiz? E aquilo e o meu histórico? E a minha bagagem? Não conta? Então mesmo se você estiver no lugar de Pedro, apenas querendo ficar ali você e Deus, não se preocupar com o próximo. Ou se você estiver no lugar de Eli, acomodado, não querendo deixar Deus tratar aquilo que tem que tratar, independente do lugar que seja, o comodismo não é bom. Seja desfrutando de alguma coisa boa, ou seja num lugar de dor, o comodismo não faz bem. Usa da dor que você teve, ou que você já teve, ou que você está tendo, para edificar outros. Eu já falei com tantas pessoas, e às vezes você vai contar alguma coisa do que você já viveu, do testemunho de vida, de alguma coisa que você já venceu, a pessoa fala, nossa, que da hora, né? Como você é forte, queria vencer assim também. Mas existe um processo. Quando o Senhor, Ele
nos cura. Ele não nos cura apenas para curar. Todas as vezes que Ele curou aqui, se está registrado, é porque alguém testemunhou. Talvez hoje o que você está passando, amanhã você vai ser testemunho na vida de alguém. Hoje você está passando pela luta, pela aprovação, mas amanhã você pode ser o testemunho na vida de alguém. Você é aquele que vai inspirar outras pessoas. Aquele que vai falar assim, nossa, eu quero ser igual ele. Eu quero ter uma força igual ele. Eu quero superar igual aquela pessoa superou. Eu quero ir além. Então, não deixa o comodismo te segurar. O comodismo de falar assim, não, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, eu já estou dando o meu máximo, eu já estou orando, eu já estou lendo a Bíblia. O comodismo, me chamou muita atenção a definição da palavra. É a atitude de evitar dificuldade. Sabe assim, tipo, não, até aqui eu sei. Se eu sei que se eu for dar mais um passo, vai ficar mais difícil para mim, então eu não quero. Eu evito as dificuldades. E nós não somos pessoas que fogem, né? Nós temos dentro de nós um espírito de coragem, ousadia. Amém? Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao coração de vocês, em nome de Jesus, assim como Ele tem falado no meu. E que nós possamos entender como igreja que para dar mais um passo, nós precisamos corresponder àquilo que o Senhor tem falado conosco. O Senhor já tem falado conosco, Ele não vai falar coisas novas. Ele não vai virar a página enquanto eu não aprender a lição de hoje. Ele não vai dar uma lição nova enquanto eu não vencer a lição anterior. Em nome de Jesus, deixe seu coração sensível para aquilo que o Espírito Santo quer fazer, para que, assim como muitos desfrutaram da presença de forma plena, nós possamos também. E eu quero falar uma coisa muito forte que o Senhor falou comigo nessa tarde. Se Ele liberou uma palavra a respeito de Rio Claro, que Ele vai ganhar essa cidade, que a cidade vai ser dele, o que eu creio. Você crê? Amém? Independente se você se posicionar ou não, isso vai acontecer. Mas você se posicionando, você pode fazer parte. Aquilo que Ele tem que fazer, se você se posicionar ou não, Ele vai fazer. Pode ser que não seja pelo meio de você. Pode ser que você não seja participante daquilo que Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer. Se você não quiser, Ele vai levantar outro. Mas se Ele está te chamando, se Ele está te pedindo para você se alinhar, se alinha. Endireita a sua casa. Apruma o seu caráter. Porque é isso que a gente tem ouvido nesses dias. Vai, coloca em prática tudo aquilo que você tem ouvido. E isso exige sair do comodismo. Sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto dói. Sair dela dói. A zona de conforto é muito bom. Sair da zona de conforto dói. Então, em nome de Jesus, se o Espírito Santo falou no seu coração, pelo menos uma vozinha bem pequenininha nesses dias, em algo que Ele quer ajustar, não endureça o coração. Assim como a palavra diz, não endureçais o coração. Quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o coração. Porque Ele quer fazer. E o que Ele vai fazer? Você pode ser participante. Mas você também pode fazer parte daqueles que não entraram na terra prometida porque ficaram lá só murmurando. Você escolhe quem você vai ser. Se você vai fazer parte, assim como o pastor ministrou aqui, dos dois, Josué e Caleb, ou se você vai fazer parte dos outros espias que olharam só a parte ruim. Você escolhe como se posicionar. A Bíblia fala não. Nós sabemos que nós podemos escolher a nossa semente. Mas não podemos escolher aquilo que a gente vai colher. Você pode escolher na hora de plantar. Na hora de colher já não dá mais tempo. Então muda hoje. Endireita hoje. Volta atrás hoje. Faz o caminho de volta. Pede perdão. Reconcilia. Aceita. Se submete. O processo dói. Mas vale a pena. E quando nós estivermos prontos, aí o Senhor vai colocar algo na nossa mão. A Bíblia fala que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é fiel sobre o pouco, sobre o muito Ele vai colocar. E às vezes você fica pensando, não, eu sou fiel nos meus dízimos. Eu dou o dízimo, eu sou fiel no meu casamento, então você acha que você está sendo fiel já. Porque você dá o dízimo e porque você não adultera no seu casamento, isso não significa que você é fiel.
Ser fiel é ser fiel ao absoluto. Ser fiel é ser fiel a Deus em todas as coisas. É ser fiel ao ministério que Ele confiou na sua mão, ao sonho que Ele colocou no seu coração, aquilo que Ele tem falado no seu coração para você mudar. E você finge que não é Ele, que você nem está ouvindo. Ser fiel a Deus é corresponder com Ele de maneira intensa. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Ah, Senhor. Nós sabemos que nós somos dependentes do Senhor. E que se o Senhor não quebrar o nosso coração e não fizer de novo, Pai, nós de nós mesmos não temos nada para te oferecer. Mas em nome de Jesus, Pai, nessa noite eu peço. Nos tira desse lugar de comodismo, Senhor. Nos tira desse lugar, Senhor, que muitas vezes quer nos seduzir, Senhor, com o conforto das coisas boas. Ah, Senhor, muitas vezes até com o conforto da Tua presença, Senhor. De ficar ali, Senhor, orando, buscando, Senhor, e não fluir. Buscando, orando, Senhor, e não conseguir liberar uma palavra dentro da nossa própria casa, Deus. Buscando, orando e enchendo apenas nosso próprio ego, Senhor. Porque o evangelho do Senhor é morte, Deus. É quando eu me relaciono com o Senhor e eu vou para o meu próximo, Senhor, eu entrego por Ele. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a ser sacerdotes, Pai. Sacerdotes segundo aquilo que o Senhor foi. Ah, Senhor, nos perdoa se temos andado igual Eli, Pai. Numa situação de comodismo, numa situação, Senhor, onde nós olhamos para o lado e não tem visão, olhamos para o lado e não ouvimos a palavra, não temos a revelação do Espírito Santo e não nos movemos para atraí-lo, Pai. E não movemos o nosso coração, Senhor, para atrair a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, se nós temos andado, Senhor, com o coração endurecido, Senhor, por aquilo que já vivemos em Ti, por aquilo que nós já fluímos na Tua presença. Senhor, porque eu sei que o Senhor não é um Deus, Senhor, de passado, mas o Senhor é um Deus da eternidade. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, flua através de nós os Teus rios, Pai. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa, Senhor, nessa noite tudo aquilo, Senhor, que não é de acordo com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, Pai, porque a Tua palavra fala que Eli já estava com as vistas cansadas, ele nem enxergava direito. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, em nome de Jesus. Para que nós possamos ver, Senhor. Dá-nos palavras, Senhor. Revela, Senhor, aos nossos ouvidos, Senhor, a Tua voz. Ah, Senhor, e nos dá humildade também. Nos dá humildade no nosso coração para que quando o Senhor usar um menino para falar, Senhor, que nós venhamos receber. Em nome de Jesus, Senhor, porque não trata-se de quem dá a mensagem, mas de quem enviou, que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor usou até a mula para falar com Balaão, Senhor. Tira de nós todo orgulho, toda arrogância, Senhor, em nome de Jesus. Todo coração de pedra, Senhor, que quer selecionar aquilo que ouve, quer selecionar aquilo que coloca em prática, Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos ser participantes, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo. Queremos ser participantes, Pai. Não apenas espectadores, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a mudar de fase, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a acompanhar aquilo que o Senhor está fazendo. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa, Senhor, em nome de Jesus. Sai debaixo da Tua nuvem de glória, Senhor. Não nos deixa, Senhor. Se a nuvem se mover para a esquerda, Senhor, que nós vamos para lá. E se a nuvem se mover pela direita, Senhor, que é para lá que nós queremos ir. Assim como Moisés disse, Senhor. Se a Tua presença não for, eu não irei. Se a Tua presença não for, eu não irei. Ah, Senhor, e muitas vezes a presença já foi faz tempo e nós estamos parados. Senhor, misericórdia na Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar encerrando, vai estar orando pelas ofertas. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, separa ele em nome de Jesus.
Eu queria convidar você a ofertar, a dizimar, você também que está online. Fique à vontade para semear, porque não há limites para semear. Amém? Aquilo que você semear, você vai colher. Você não pode colher onde você não semeou. Mas em nome de Jesus, o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais aquilo que você pede, pensa ou imagina. Infinitamente mais. Então, em nome de Jesus, você separou sua oferta. Coloca gratidão no seu coração na hora de trazer sua oferta. Que não seja apenas um ritual. Mais uma vez, eu vou lá levar no cesto. Mas em nome de Jesus, vem trazer sua oferta. Mas vem com gratidão no seu coração e com alegria. Porque o Senhor ama quem dá com alegria. O Senhor tem prazer naquele que dá com alegria. Aquele que semeia na sua obra, mas com o coração alegre. Não é peso. É uma alegria. É uma honra para nós ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a cada oferta, Senhor. A cada ofertante, a cada dizimista nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, aquele que também não trouxe nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, prepara, Pai. Prepara, Senhor, para que ele possa, Senhor, na próxima vez ter aquilo que oferecer, Senhor, na tua casa. E não estou falando de valores, Pai, porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor, mas em nome de Jesus nos permita, Senhor, nos permita te honrar, te louvar também com as nossas finanças. Em nome de Jesus nos ensina, Senhor, a administrar, a ser bons mordomos daquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos, para que nós possamos te servir, te honrar com alegria no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus eu abençoo, Pai. Prospera, Senhor, os celeiros, prospera a casa de cada um, Senhor. Se alguém está precisando de porta de emprego, Senhor, abre em nome de Jesus. Que não haja, Senhor, falta, Senhor, nem de grandes, nem de pequenas coisas na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta em nome de Jesus. Boa noite, paz. Amém? Meu Deus, que palavra. Se você não foi tocado, impactado com essa palavra, tem alguma coisa errada com o seu coração. Como Deus falou comigo, Ruth. Como Deus falou comigo. Por favor, se você não sentiu tocado, tem alguma coisa errada, corre para o seu quarto urgente e fala para o Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque o comodismo mata. O comodismo nos mata, não deixa a gente viver os propósitos, não deixa a gente viver o que Deus tem para nós. Quantas vezes eu deixei de viver o que Deus tinha para mim, porque eu vivi no comodismo. E deixa eu falar uma coisa para você, é você que sai de lá, tá? Não fique esperando as coisas acontecerem assim, alguém fazer te tirar de lá, não, é você que sai desse lugar. Se você não tomar a posição de sair do lugar do comodismo, você vai continuar nesse lugar. Porque a palavra está aqui, ó. Deus liberou. Quem posiciona é nós. Eu estava lembrando quando a Ruth falou, quando nós saímos de Osasco para vir para Rio Claro. Estava tudo cômodo. Gente, a igreja estava lá mais de 400 pessoas. A gente estava bem. Estava cômodo para começar do zero aqui. Fala, meu Deus. Não é fácil, não é fácil. Mas se a gente não tivesse saído, dado um passo de fé, talvez nós estaríamos aqui agora. Talvez estaríamos nos lamentando lá. Nossa, por que eu não fui? Por que eu não fiz? E eu posso dizer, valeu a pena. Valeu a pena. E o comodismo serve só para isso, não é só questão ministerial, não. Questão vida financeira, questão nossa vida com o casal, questão vida familiar com os filhos, nosso posicionamento com Deus. Você tem que sair desse lugar, eu tenho que sair desse lugar, queridos, para a nova fase que Deus está nos levando. E deixa eu falar uma coisa, é você que vai ganhar com isso, não sou eu. Se eu saio do meu lugar de comodismo, é eu que vou ganhar com isso, é eu que vou ser abençoada e é eu que vou viver os propósitos de Deus. Agora,
Gente, não fica esperando, não vamos esperar alguém pegar e ficar, deixa eu te levar, eu vou te levar para o céu. Não vou. Chegar lá na porta do céu, eu que vou te empurrar para lá. Eu estou te impulsionando a viver uma vida agradável a Deus, que agrada o Senhor, para nós chegarmos juntos no céu. Mas eu não te coloco no céu. A Ruth não te coloca no céu. Quem decide que quer viver no comodismo ou não é você. Essa palavra mexeu muito comigo. Muito. Deus está falando, se você não foi tocado, você precisa entrar no seu quarto. Desesperadamente. E falar, Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha vida? Agora, se você não está conseguindo sair desse lugar, a gente está aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Mas eu ajudo quem quer ser ajudado. Quem quer ser ajudado. Às vezes a gente quer sair, quer tirar a pessoa do comodismo. A gente quer fazer com que as pessoas saiam do lugar que elas estão. Mas elas não querem sair. E nós tomamos essa decisão no nosso coração, eu e o pastor. Nós vamos pastorear e ajudar quem quer ser ajudado. Quem quer realmente sair desse lugar. Eu estou disposta, eu amo cada um de vocês. E o que eu vejo, que Deus tem grandes coisas para fazer. Mas depende de nós, não depende só de Deus. Deus vai fazer, mas depende mais de mim. Eu sair desse lugar de comodismo, depende de mim. Vocês estão entendendo? É muito séria essa palavra que ela liberou. É muito séria. Deus falou muita coisa comigo. Temos que sair desse conforto, porque senão você vai morrer. Você vai morrer nesse lugar de comodismo se você não sair dele nessa noite. Amém? Que você olhe para o seu coração e fala, meu Deus, o que eu estou acomodada? O que está desajustado? Outra coisa que marcou na palavra que ela falou aqui que eu anotei, que nós nos acostumamos tanto, que até nos acomodamos, que nós não estamos se importando mais se entristecemos o Espírito Santo de Deus. O temor já foi embora. O comodismo faz isso. Fecha, tapa nossos olhos. Não conseguimos nem ver o que está errando mais. Nem ouvir a voz do Espírito Santo para falar assim, filho, está errado. Sai daqui. Para de fazer isso. Nem isso a gente faz mais, porque a gente está até cego. O comodismo faz isso comigo. O comodismo faz isso com você. Eu estou falando comigo, queridos. Mas que toque o seu coração essa palavra de uma forma profunda. E outra coisa que ela falou, que o comodismo é uma atitude de egoísmo. É uma atitude de egoísmo. Muitas vezes pensamos só em nós. Me marcou isso. E é verdade, muitas vezes nos preocupamos com a nossa casa, com a nossa vida, com o nosso umbigo, mas não olhamos para quem está do nosso lado, quem está da nossa frente, quem está da nossa atrás. Muitas vezes fazemos isso. Por você ver como o egoísmo mata. Entende? Então, muito sério, tocou muito a minha vida. Glória a Deus pela sua vida, por essa palavra. Porque ela falou que ia pregar outra coisa, querido. De repente, Deus virou a chave ali com ela naquele momento. E eu nem sabia que ela ia pregar isso, tá? E ela não falou nada comigo, não. Ela só falou assim, olha, tinha uma palavra, estava montadinha, mas de repente Deus fez assim, ó. Virou tudo e não consegui, e era esse que Deus queria. Foi muito para a minha vida. E eu quero sair desse lugar. E eu espero que você queira, porque eu não quero morrer. Eu não quero viver mais 10 anos da minha vida me lamentando. Por que eu não saí do meu comodismo? Por que eu não fui atrás, não corri atrás dos meus sonhos? Por que eu não vivi uma vida diferente? Por que eu não fui mais feliz? Por quê? Eu não quero isso para minha vida. Eu quero sair desse lugar. E eu espero que você também queira. Porque, gente, tem muita coisa para nós vivermos. Tem muita coisa para nós vivermos juntos. E o Senhor vai fazer. Só que depende de mim e de você. Amém? Obrigada, gente.